Fala galera, aqui é o Drake, e se em um mundo pós-apocalíptico, em que o governo odeia os geneticamente inferiores, você fosse o único que poderia acabar com essa opressão, o que você faria? E a verdade cruel por trás da evolução humana vai te surpreender. Começamos descobrindo que a Terra passou por uma guerra nuclear devastadora, há 65 anos. Mesmo que os danos tenham sido imensuráveis, a humanidade conseguiu não só se reerguer, como também melhorar, e agora ela é dividida entre dois grupos. Existem os genéticos, que são humanos geneticamente superiores, e os especiais, que são basicamente indivíduos normais que não passaram por essa evolução. A questão é que esses aprimorados vivem como reis, inclusive vemos que o distrito em que eles moram é extremamente tecnológico, e enquanto o Leon avança pelo prédio, a Chloe tem uma aula de história. Vemos que na época dessa grande crise, um cientista chamado Smith viajou para a Amazônia e encontrou a árvore Gênesis, uma planta especial que se tornou a principal fonte de energia da nova civilização. Enquanto a professora explica que essa matéria-prima é cultivada pelo governo, o infiltrado consegue chegar a um corredor secreto, e como há alguns guardas ali, o cara solta um ratinho mecânico, que libera um gás sonífero. Aí, como ele tá se comunicando com a parceira por meio de uma escuta, descobrimos que nas gerações passadas, as crianças nasceram com problemas genéticos, e foram as flores das árvores que curaram elas. Ou seja, foi assim que parte da humanidade se tornou superior, e no meio dessa explicação, o malandro usa a mesma substância para derrubar os cientistas do laboratório. Nesse meio tempo, a educadora explica que muitos deles agora possuem habilidades avançadas, como ter algum dos sentidos mais apurados, ou mesmo uma habilidade de canto igual a da cantora Mira. O problema é que os especiais não foram aprimorados, ou seja, os coitados são obrigados a trabalhar em subempregos e servir aos genéticos, e um dos moleques mimados é extremamente preconceituoso com essas pessoas, tanto que um deles lembra do fato do pai dele querer que todos sejam finalizados, e na hora em que o Leon nota que a senha da porta tá errada, ele exige que a Chloe arrume o código certo. Assim a esperta entra em ação e propositalmente parte pra cima dos colegas babacas, que acabam pegando pilha e tentando arranjar briga com a loira. Como um dos guardas entra no meio dessa discussão, a malandra se aproveita para pegar as anotações dele sorrateiramente e passar a informação certa ao parceiro. É nessa hora em que o invasor consegue chegar ao grande laboratório e colocar o plano em prática. A estratégia consiste em usar o compasso abastecido por frutas ácidas para cortar o vidro e ter acesso à flor, que possui a capacidade de absorver o material nuclear que contamina a atmosfera e converter em energia limpa. E o fato desse ser o maior bem da humanidade é o motivo do doido roubar uma delas. A questão é que isso aciona o alarme de segurança e faz com que todos fiquem em alerta. Obviamente, todos começam a sair dali, e o Leon, antes de partir, rouba um outro frasco, e ao se encontrar com a Chloe, acaba derrubando o ursinho no chão. Em seguida, ele passa pela fila de revista, e um dos guardas estranha o tic-tac do relógio, assim como discrimina o coitado por ser um especial. Até a loira é revistada, mas no fim, os dois passam batido. E pessoal, o que acontece nesse filme é bem semelhante à ideia da eugenia, pois a sociedade nesse filme simplesmente oprime uma parcela da população apenas por uma questão de inferioridade genética. Porque enquanto os genéticos são considerados os melhores e mais dignos de terem uma boa vida, os especiais são afastados e postos em uma situação de vulnerabilidade. Continuando com a história, vemos o senador Kessler se pronunciando sobre um projeto de lei para promover a terapia de aprimoramento naqueles que não são geneticamente superiores. E após esse comercial, é revelado que a cantora Mira pretende se apresentar no distrito dos especiais gratuitamente. Então é claro que a Chloe fica encantada com as duas notícias. O problema é que o Leon faz questão de ser pessimista e acabar com as expectativas da jovem. Já na mesma hora em que os dois começam a ir para casa, vemos um especial sendo escorraçado de um lugar, e uma mãe e um filho notam que alguém pichou uma parede desejando o fim dos genéticos. Mais tarde, descobrimos que o agente da artista simplesmente acha péssima a ideia de fazer o show gratuito, justamente por temer que algo aconteça com a moça. A questão é que a Mira tá crente de que tudo dará certo, porque o objetivo dela é unir todas as pessoas por meio dessa música. Por outro lado, a dupla dinâmica volta pro distrito, e logo apresenta as identidades pros guardas. Então, descobrimos que ambos são tio e sobrinha. Aí, conforme andam pela grande feira local, a Chloe acaba parando para ver o noticiário e assistir a entrevista do senador Kessler, que promete ter desenvolvido uma forma de tornar os especiais em genéticos, antes ou depois do nascimento. Sem contar que o político tem tido apoio de artistas, como a própria Mira, e antes que a loira continue sonhando com isso, o parente dela apenas decide ir embora logo. Na volta para casa, a primeira coisa que a jovem faz é ver uma foto dos pais dela, e na sequência, descobrimos que a flor foi escondida dentro do ursinho de pelúcia. Isso é muito bom, pois ambos pretendem fazer uma boa grana com essa matéria-prima, e não contentes com isso, os sortudos ainda possuem um frasco com o extrato da planta. Só que antes da coitada se empolgar e querer usar aquilo, o tio manda ela ir lavar a louça, apenas para deixar a adolescente ainda mais irritada. Acontece que o cara é super protetor, por ter prometido aos finados pais da menina que cuidaria dela, e ao começarem os trabalhos, cada um começa a escutar as músicas favoritas deles. Daí depois de um tempo, o Leon parece ter concluído os experimentos, e agora é
é hora de fazerem um bom dinheiro. Logo descobrimos que a profissão dos dois é atender vários especiais que possuem próteses, que só podem ser ativadas por meio dos cristais de energia feitos com as flores energéticas. Várias pessoas vão sendo atendidas, e vemos caras com braços mecânicos, olhos biônicos e por aí vai. Até que no final do expediente, mais um cliente liga desesperado. Nisso o sujeito pede que façam um conserto de última hora. O problema é que ambos não atendem a domicílio, ou seja, o cara precisaria vir à oficina. Mas a grande questão é que o maluco reside no distrito dos genéticos, e antes que a Chloe recuse de vez esse negócio, o Leon assume a negociação e consegue fechar pelo triplo do preço normal. Nessa hora, a jovem acha isso uma loucura, porque mesmo dando uma boa grana, é extremamente perigoso, e se ele for preso, ela vai parar em um orfanato. Só que nada convence o tio dela do contrário, tanto que já sabe todo o caminho pra chegar lá. Mais tarde conhecemos o local em que eles farão um atendimento, e é um restaurante luxuoso. Em tal lugar, o pianista possui 6 dedos. Uma mulher aprecia um vinho com um nariz altamente desenvolvido. Um riquinho recusa o prato dele por ter usado poderes, e notado que foi mal feito. Já esse rapaz possui orelhas de elfo. E por fim, uma outra moça possui brânquias. E se o professor Xavier frequentasse esse restaurante, ele com certeza arranjaria a próxima geração dos X-Men. Brincadeiras à parte, o Leon e a Chloe conseguem entrar pela porta dos fundos, e o necessitado é o cozinheiro dos Granfinos, que possui um exoesqueleto danificado. Em paralelo, o grupo terrorista chamado de Antigenéticos invade o local, e na hora em que o cliente vai fazer o pagamento, um apagão acontece e o sujeito vai verificar o que é. É claro que o mecânico exige receber o cachê dele, mas a sobrinha faz questão de ir embora dali por estar desconfiada do que tá rolando. O grande problema é que os invasores foram os responsáveis pelo apagão, porque o objetivo deles ali não é fazer reféns, e sim finalizar cada um dos genéticos presentes. Fica na cara que os malucos são rancorosos e impiedosos, porque não sobra ninguém pra contar história, e nem o coitado do cozinheiro é poupado dessa crueldade. Essa visão desespera a dupla, que faz o possível pra fugir. A questão é que logo notam ser impossível escapar, afinal a cadeira de rodas atrapalharia tudo. Assim, o esperto rapidamente tem uma ideia de como evitar o pior, e após realizarem alguns pichos do símbolo por todo o salão, 2 criminosos entram na cozinha. Ambos conversam sobre o plano, que é acabar com tudo isso durante o show, e o líder chega a ameaçar o subordinado caso o sacana atrapalhe o planejamento. Nisso a Chloe nota que um deles derruba um panfleto, e a esperta rapidamente pega o papel. Daí tudo parece bem, pois os invasores sequer perceberam os dois, até o exoesqueleto usado pelo Leon começar a se mover sozinho. E como os parentes foram descobertos pelos canalhas, uma briga generalizada começa, e mesmo entre trancos e barrancos, ambos conseguem vencer os idiotas e fugir. Conforme correm pra fora, é visível que o homem não consegue lidar muito bem com o movimento das próprias pernas, mas não é hora de fraquejar, pois a polícia acaba de chegar. Mais tarde, os fugitivos assistem ao noticiário, informando que os antigenéticos deram cabo de todos aqueles que estavam dentro do restaurante. Porém, 2 pessoas são procuradas por terem sido vistas saindo pela porta dos fundos, e são justamente os 2 que passam a ser procurados por supostamente terem premeditado o ataque. Isso obviamente é mentira e revolta a jovem, que não aceita o fato de estarem sendo incriminados, só que o tio dela lembra que não há nada o que possam fazer. Como essa surpresa não bastasse, o Capitão Hughes aparece para dar uma entrevista à repórter, e o agente culpa os especiais por esse crime, além de garantir que essa parcela da população é uma praga. Nessa hora, o Leon rapidamente reconhece a cicatriz do sujeito, que na verdade era um dos antigenéticos que atacaram o restaurante naquela invasão. Mas isso ainda soa extremamente confuso pros dois, até que a loira se lembra do papel que conseguiu pegar na cozinha. Pegando o panfleto, vemos que era uma propaganda sobre o show da Mira, ou seja, os criminosos pretendem atacar o evento e finalizar a cantora. Sem contar que a estratégia dos corruptos é causar caos e incriminar os especiais, porque assim terão um motivo para atacar os oprimidos e exterminar todos de uma vez por todas. Tal revelação faz a Chloe comentar que eles precisam fazer algo, e de um lado vemos o Leon decidindo fazer as malas para fugir, e do outro, a adolescente faz questão de ficar ali e impedir essa catástrofe. Acontece que o mecânico lembra que ambos não podem fazer nada, porque não passam de uma pessoa com deficiência e uma menina, mas nem isso convence a revoltada a cooperar. Em meio a essa discussão, a aborrecente se revolta com o fato do tio simplesmente estar abandonando tudo, e agora ela não vê o coitado como um irmão mais velho, e sim como um lixo em cima de rodas. Após essa conversa tranquila e saudável entre familiares que se amam, o cara fica nitidamente triste, e ao remoer essa briga, ele se lembra de quando entrou em um escritório para ler um relatório sobre um teste genético. Mas naquele momento, o Caster apareceu na porta da sala. Porém, essa lembrança não dura muito, porque ele logo decide parar de sofrer e agir de uma vez por todas. Horas se passam, e na hora em que a Chloe volta para casa, ela encontra o Leon soldando o exoesqueleto e criando uma verdadeira armadura. Eles fazem testes físicos, e por mais que ainda esteja desengonçado, o mecânico pretende usar esse armamento para vencer os antigenéticos e expor essa farsa para a polícia. Sem contar que a loira também tem a ideia de usar o extrato da flor energética para dar a esse traje a capacidade de criar raízes, espinhos e outras armas de plantas. E se antes a gente viu os mutantes dos X-Men no restaurante
restaurante, agora vamos ver o Homem de Ferro vegetariano, que luta atirando projéteis perigosos, como folhas, sementes e por aí vai. Brincadeiras à parte, a dupla dinâmica traça o plano, que será impedir o atentado contra a Mira, e mais um tempo se passa, só que o show tá rolando intensamente, sem nenhum problema aparente, porque é nos bastidores que tudo piora, pois os corruptos se livram da equipe da artista e começam a capturar a celebridade, que agora tá prestes a ser finalizada. Mas o Leon surge fazendo o pouso de super-herói e impedindo que essa maldade aconteça, e na hora em que os adversários debocham dos galhos nas costas, o vigilante usa as plantas para vencer. Enquanto o mascarado dá um fim nos inimigos, a Chloe ajuda a cantora favorita dela, e como o Salvador começa a ser pressionado e ferido pelos inimigos, a aliada rapidamente dá partida no carro para fugir. Após esse caos, os três voltam para a base, e a Mira obviamente tá desnorteada com tudo, e a loira tem a brilhante ideia de pedir um autógrafo no meio dessa confusão toda. Aí ao assistir ao noticiário, a artista descobre que foi praticamente salva pelos dois especiais, até notar que o homem tá com um ferimento bem feio. E como o desejo dela sempre foi ser médica, a genética ajuda o rapaz a tratar o corte profundo da melhor maneira possível. Nisso a Chloe mostra um desenho do companheiro dela como o Homem-Flor, e conforme conversam, a artista descobre que não só era alvo dos antigenéticos, como também é informada de que o Hughes é um deles. Acontece que a cantora vai ter um evento ao lado do Kessler, porque ambos irão fazer uma propaganda em prol da aprovação da terapia de aprimoramento dos especiais em genéticos. Isso faz com que os salvadores dela se lembrem de que os inimigos também pretendiam atacar essa reunião, ou seja, eles pretendem impedir que essa lei seja aprovada, finalizando a celebridade e o senador. Então a Morena tem a ideia de ligar para a polícia, só que isso apenas atrapalharia tudo. Afinal de contas, as autoridades foram corrompidas e não adiantará nada fazer uma denúncia. Esses problemas enfurecem a Mira, que se sente sequestrada pelo Leon, e ao assistir a um comercial do político explicando que as terapias também serão feitas em bebês, o esperto tem uma ideia brilhante. No dia seguinte descobrimos que a estratégia é chegar mais cedo ao hospital em que o evento ocorrerá, e ambos se passarão por um casal que deseja ter um filho aprimorado geneticamente. Assim o loiro conseguirá deixar todos em segurança e enfrentar os antigenéticos de uma vez por todas. E na hora em que o plano é posto em prática, o idiota começa a passar vergonha ao inventar um nome estranho. Daí os falsos namorados são atendidos pelas recepcionistas e recebidos por um dos doutores que chefiam os experimentos. Nesse momento, o médico comenta que o bebê dos dois pode ter força melhorada, uma beleza sobrenatural, ou até mesmo uma voz incrível como a dela. Acontece que o Leon começa a puxar papo com o sujeito e pede para que façam um tour pelo hospital, e a insistência do chato convence o homem a mostrar a clínica. Quando o trio começa a andar pelas instalações, o herói mente sobre a Mira querer fazer um show privado, apenas para os funcionários dali, e na hora em que todos são isolados em um salão, os antigenéticos finalmente chegam. Só que o Homem-Flor já tá esperando os sacanas ali, e agora, o combatente possui armas de pólen para atirar nos rostos dos adversários. Uma curiosidade legal é que aqui, o mecânico não tá só atirando pólen, mas também concentrando uma alta quantidade dessa matéria em um recipiente fechado, e dá pra ver que ele usa uma faísca para criar uma onda de pressão explosiva. Apesar desse mecanismo ser bem interessante, não é o suficiente para lidar com todos os oponentes, que acabam dando uma surra tão forte no Leon, que fazem o coitado lembrar de toda a vida dele. Porém, antes dessa humilhação continuar, o Kessler e as autoridades chegam. Aí descobrimos que o senador é o pai do loiro, e na hora em que a Chloe descobre isso, apenas vai embora decepcionada. Depois dessa revelação, a imprensa se reúne ali, e o político usa a confusão que aconteceu ali como palanque para conseguir aprovar a nova lei. Isso deu bem certo, afinal dias se passam e descobrimos que todos os especiais estão sendo transportados para os centros de terapia de aprimoramento, para receberem os aprimoramentos genéticos. Já o Leon tá se recuperando dos ferimentos, até que o pai dele aparece para conversar com o vigilante. Na mesma hora, o loiro faz questão de querer saber sobre a Chloe e o traje, mas o velho apenas desconversa e garante que ele não precisará mais daquela arma. Fora que o idoso não parece muito preocupado com os antigenéticos, pois o foco agora é curar o filho dele de uma vez por todas. Mas é nítido que há um ressentimento por parte do jovem, que se recusa a cooperar e se lembra do que aconteceu com a mãe dele, que não pôde ser salva pelo senador. Nesse momento, o pai reconhece os erros dele e afirma que amou a esposa dele, sem contar que o engravatado guardou uma carta por anos, por temer a reação do Leon. Aí, nessa altura do campeonato, o traumatizado descobre que foi uma mensagem deixada pela mãe dele, e nela, a mulher lamenta ter que deixar o menino pra trás tão cedo. Apesar disso, ela desejou que o menino não sentisse raiva ou rancor do pai, muito menos que o coração dele endurecesse, pois o desejo dela era que o rapaz continuasse altruísta e tratando todos com igualdade. E antes que esse caso de família continue, a Mira aparece para dar uma força, e em seguida, os dois vão passando pelas barracas da terapia de aprimoramento, até que de longe, os familiares se enxergam, e o reencontro com a Chloe acontece, em que apesar de tudo o que aconteceu, ambos se reconciliam. Nessa hora, o vigilante comenta que não é um genético, e agora, ele questiona sobre o motivo da Mira ter ligado pro Kessler durante aquela confusão toda. Ela revela que fez isso pela segurança dele,
dele. Sem contar que a mulher tem fé de que essa lei do senador é boa, porque finalmente irá trazer a igualdade entre genéticos e especiais, por meio da terapia de aprimoramento. A grande questão é que o rapaz tá crente de que tudo na verdade não passa de uma armação do político, para conseguir aprovar essa medida e usar ela nos próprios interesses dele. Após fazer essa teoria, o loiro é abordado por um dos clientes dele, porque os sujeitos lembram que não precisarão mais das próteses, caso consigam evoluir geneticamente. Mesmo ouvindo essas palavras, o Leon tá crente que achará as respostas para as suspeitas dele no laboratório do Coroa. Dessa forma, a ideia da Chloe é usar a câmera ocular de um dos homens para gravar as provas. Em paralelo, as enfermeiras chamam um dos pacientes, e agora vemos a esperta se esgueirando pela tubulação do laboratório, e lá a malandra grava o início dos experimentos. Logo de cara, a infiltrada nota a chegada do Hughes, que se reúne com o Kessler para entender como funciona a pesquisa do político corrupto. Ao ser questionado, o engravatado explica que eles simplesmente finalizam a cobaia para extrair o biomaterial do cérebro do coitado, que é misturado com a substância que concede a evolução genética. Isso basicamente cria um líquido capaz de aprimorar qualquer indivíduo de diversas maneiras e sem limitações, a ponto de conseguir curar todas as doenças, por exemplo. Descobrindo o quão avançado esse experimento é, na mesma hora o militar comenta que o parceiro dele não deve usar isso em lixos como os especiais, e para retrucar, o engravatado comenta que o único objetivo é curar o Leon. Como o Kessler basicamente não se importa com a vida dos outros, e apenas com a do filho dele, o Hughes deixa claro que quer um novo aprimoramento, e simplesmente manda descartar a cobaia sem vida. Depois dessa gravação, todos assistem horrorizados a essa crueldade, a ponto da Mira sequer conseguir ver o quão maldoso é o plano por trás de tudo. É claro que todos ali decidem agir contra esse esquema maléfico. O problema é que os coitados notam que será impossível vencer as autoridades e escapar dessa prisão. Então o Leon lembra que eles precisam lutar, além de revelar que os opressores se aproveitam do pessimismo e da falta de esperança dos oprimidos. Desse jeito, os prisioneiros precisam se unir e usar tudo o que possuem para se salvarem. E por fim, o loiro comenta que todos são iguais. Nesse momento, a estratégia é basicamente sobreviver até a chegada da ajuda, mas a questão é que o Leon simplesmente não poderá lutar sem o traje. Por sorte, a Chloe sabe exatamente o lugar em que guardam a armadura, e um tempo depois, o Kessler e as enfermeiras entram no quarto para aplicar a cura no mecânico. Felizmente, o malandro rapidamente se levanta, desarmando o pai dele e questionando o velho sobre todas as maldades cometidas. Mesmo sendo confrontado, o político garante que fez tudo isso para ajudar o menino, que nasceu sendo um especial, ou seja, a intenção do engravatado sempre foi tornar ele um genético. É como se o corrupto considerasse o rapaz alguém doente não por ser uma pessoa com deficiência, e sim por não possuir uma genética avançada. Porém, o herói garante que a verdadeira doença tá no Coroa. Assim, o Leon prende o idiota ali dentro, e a Chloe logo entrega as munições pro amigo dela, que logo invade a central de computadores, já derrubando alguns inimigos. O plano é que a loira envie as imagens pra polícia o quanto antes, e a Mira aparece para dar apoio à garota e impedir que algo de ruim aconteça. Já o guerreiro vai precisar enfrentar os antigenéticos, e antes de partir, os dois finalmente se beijam. Agora o Hughes e o esquadrão de malfeitores finalmente chegam. A princípio, somente o mecânico aparece para confrontar os adversários, e na hora em que os babacas se sentem confiantes por estarem em maior número, os outros especiais vão surgindo. Nessa hora, uma briga generalizada começa, e tudo piora quando soldados armados surgem para dar apoio aos capangas do maníaco, que finalmente confronta o Leon. A diferença de força entre os dois é gritante, porque o genético consegue dar uma surra feia no mascarado. Em paralelo, a Mira e a Chloe são emboscadas por um dos sujeitos, que simplesmente começa a esganar a cantora impiedosamente. Mas por sorte, um aliado chega para ajudar. Só que o mesmo não acontece com o Homem-Flor, pois o coitado vai sendo humilhado, e nenhum dos contra-ataques chega perto de causar algum dano no inimigo. No meio da confusão, o vidro que contém as flores é danificado, e pra piorar, o careca acaba de humilhar o cara jogando ele na direção da cápsula. É claro que a vitória é do fardado, e antes que o louco possa acabar com tudo de uma vez, o estrategista arranca uma flor e faz com que a planta finalize o corrupto com espinhos. Vemos que vários reforços vão chegando e detendo os sacanas, e a Mira se tranquiliza ao ver o amado dela vivo após essa verdadeira guerra. Com o passar do tempo, descobrimos que os esquemas do Kessler foram expostos, e a imprensa acredita que o responsável por parar o senador foi o Homem-Flor. Porém, as autoridades negaram os rumores de que esse herói seria o próprio filho do político, que não foi mais encontrado depois do vazamento dos planos malignos. Sem contar que agora, o governo finalmente acabou com a política de segregação entre especiais e genéticos, além de ter derrubado a lei promovida pelo maluco. Agora a Mira e o Leon se reencontram, e por mais que a Chloe não goste, os dois se beijam sempre que podem. E o final não é exatamente feliz. Afinal de contas, um Kessler, todo desfigurado, observa os adversários comemorando, e logo parte para retomar os planos dele. Fala galera! Será que o Kessler vai se vingar do próprio filho? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros filmes como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.